O mundo está em chamas. Nas últimas semanas, várias partes do mundo estão sendo destruídas pelo fogo, com temperaturas acima de 46 graus, e mais de 500 pessoas já morreram. Enormes nuvens de fumaça estão encobrindo o céu de vários países, onde muitos estão afirmando viver em dias de apocalipse. Mas o que será que está acontecendo com o mundo? Será que tudo isso faz parte do fim dos tempos ou são apenas mudanças climáticas? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a verdade sobre tudo o que está acontecendo e o que a Bíblia fala a respeito sobre os dias atuais e a dura realidade que a humanidade vai enfrentar. Para isso, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, ok? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique aqui no botão inscrever-se, que está bem abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas, porque assim você vai receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo. Olha, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo estão sofrendo com calor extremo nas últimas semanas. Os incêndios no interior da Europa estão causando a morte de muitas pessoas e destruindo milhares de casas. O Reino Unido quebrou seu recorde de maior calor de todos os tempos, atingindo temperaturas acima de 42 graus. E a situação é tão grave que as pessoas estão caindo mortas no meio da rua devido ao calor extremo por não estarem acostumadas com temperaturas tão altas. Para se ter uma ideia, a média de temperatura durante o ano do Reino Unido é de apenas 14 graus, ou seja, são quase 30 graus de diferença ao que a população estava acostumada a suportar. Os incêndios que têm atingido a região devido ao calor extremo forçaram milhares de pessoas a deixar suas casas, fazendo com que países como a Itália, a Grécia e a França ficassem completamente cobertas de fumaça. São milhares de quilômetros a perder de vista em fumaça escura e altamente perigosa para a saúde. E muitas pessoas estão sofrendo com falta de ar e muitos estão internados por causa da inalação daquela fumaça. As autoridades europeias emitiram um alerta colocando 19 países em estado de perigo extremo. São quase 200 milhões de pessoas correndo sérios riscos de serem consumidas pelo fogo e de serem mortas por causa do forte calor e da fumaça. Em Londres, por exemplo, várias áreas residenciais estão em ruínas após fortes incêndios atingirem a capital. Em um cenário que lembra um filme de guerra, destroços são vistos por toda parte, veículos estão pegando fogo na rua e casas estão desabando. Moradores estão desabrigados e muitos deles estão arrasados ao ver que as suas casas estão pegando fogo e eles não podem fazer nada para isso. O prefeito de Londres pediu socorro em uma entrevista para o jornal britânico Sky News, afirmando que as chamas estão fora do controle e o serviço de bombeiros da capital já chegou ao seu limite. Na Grécia, por exemplo, os bombeiros estão combatendo grandes incêndios que está se espalhando com o vento pela vegetação que fica aos arredores daquelas cidades. E pelo menos 600 pessoas precisaram deixar as suas casas, inclusive pacientes de hospitais que precisaram ser transferidos para outro local. Enormes nuvens de fumaça continuam a cobrir muitas cidades por vários dias, apesar dos esforços de centenas de bombeiros e oficiais convocados para ajudar naquela operação. E na Itália, os incêndios causaram a explosão de vários reservatórios de gás, o que fez o fogo se intensificar ainda mais pelo local. Muitas pessoas precisaram ser retiradas de suas casas às pressas, ainda durante a madrugada, para não serem mortas pelo fogo. Na França, as aeronaves continuam despejando águas sobre diversos locais em chamas, na tentativa de diminuir os focos de incêndio. Existe um grande perigo do fogo chegar próximo de uma usina nuclear na Grã-Bretanha, o que pode se tornar uma catástrofe ainda maior. E caso a usina nuclear seja atingida pelo fogo, a quantidade de radiação que será exposta no ar pode causar a morte de milhares de pessoas nas proximidades, e a situação pode ficar ainda mais grave pelos fortes ventos que atingem a região nessa época do ano, o que levaria a radiação a lugares mais distantes, podendo até mesmo atravessar o oceano. As autoridades europeias estão sendo duramente criticadas por não conseguirem conter a situação a tempo, mas é difícil imaginar como o homem pode conter a força da natureza que parece não dar trégua.
Mas irmãos, infelizmente, a Europa não é o único continente a enfrentar ondas de calor nunca vistas antes na história. A situação de perigo também chegou à América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos, onde as autoridades já emitiram um alerta avisando sobre possíveis incêndios em grandes proporções que estão para acontecer no país nas próximas semanas. O aviso deixou a população em estado de alerta, onde muitos são vistos saindo de suas casas e indo passar um tempo na casa de familiares e amigos, temendo que algo aconteça. As rodovias estão ficando congestionadas devido ao grande movimento de pessoas. E o problema também chega nos supermercados, onde já é possível ver diversas prateleiras vazias devido à alta procura de alimentos para estocar. Muitas famílias se veem obrigadas a comprar grandes quantidades para guardar porque não sabem quando será possível retornar às suas casas. E o que falar da China? Várias cidades também estão sofrendo com calor extremo. De acordo com o sistema de meteorologia do país, pelo menos 31 cidades chinesas enfrentam temperaturas médias de 40 graus. Muitos estudiosos acreditam que tudo o que está acontecendo faz parte de consequências de mudanças climáticas no planeta Terra. Essas mudanças têm sido causadas pelo agir do homem na natureza, trazendo grandes impactos no dia a dia das pessoas. Mas o que será que a palavra de Deus diz a respeito de tudo isso? Será que essa onda de calor extremo e grandes incêndios fazem parte de um cenário apocalíptico ou é simplesmente a consequência do homem na natureza? Muitas pessoas utilizam alguns versículos da Bíblia para dizer que o mundo acabará em fogo, acreditando que esse será o caminho pelo qual a humanidade irá enfrentar nos últimos dias. Mas irmãos, é importante analisarmos alguns pontos. Realmente, a Bíblia nos dá informações sobre a manifestação do fogo aqui na Terra como um dos sinais do final dos tempos. Mas isso vai acontecer somente em um dia determinado por Deus, conhecido como Dia do Senhor. E nós vamos entender melhor lendo o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3. Preste atenção. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Olha isso, irmãos. Como nós vimos, a Bíblia diz que haverá um tempo onde os céus e a terra serão consumidos pelo fogo. E fica fácil imaginar que esse tempo descrito na Bíblia se refere aos nossos dias de hoje, levando em consideração tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a verdade é que ainda nós não estamos lá. Tudo irá acontecer durante o governo do Anticristo aqui na Terra. Esse período, também conhecido como a Grande Tribulação, será um tempo de muito sofrimento e catástrofes jamais vistas na humanidade. A Bíblia fala que serão dias em que os céus e a terra se abalarão de tal forma que muitos vão preferir a morte, mas não vão conseguir morrer. Será durante esse período em que os 7 selos serão abertos, as 7 trombetas serão tocadas e as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. Mas se todos esses casos que nós temos visto hoje não têm a ver com os tempos do Apocalipse, o que seria então? Será que tudo isso é um castigo de Deus? Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo onde muitas pessoas já perderam o temor ao Senhor e o amor ao próximo. Será que Deus então está lançando fogo como forma de punição ao pecado? Muitas pessoas levam isso em consideração ao lembrarem dos acontecimentos naquelas cidades Sodoma e Gomorra. Em Gênesis capítulo 19, o versículo 23, a Bíblia diz que o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre, causando grande destruição àquelas cidades, inclusive aos habitantes e à vegetação. Eles foram destruídos como forma de punição pela grande maldade do povo que morava lá, onde os seus pecados já não podiam mais ser tolerados. E nós devemos lembrar que Deus é bom, Deus é paciente, mas quando os pecados de Sodoma e Gomorra tomaram grandes proporções e aquelas pessoas não se arrependeram de forma alguma, então veio o juízo de Deus. Mas nós não podemos afirmar com certeza que o que está acontecendo hoje é um castigo ou apenas consequências naturais do clima do nosso planeta.
A verdade é que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 22, que toda a natureza criada geme como em dores de parto. Ou seja, a natureza sempre enfrentou mudanças climáticas que trouxeram impacto para a vida da humanidade e isso não parece que vai mudar. O que podemos afirmar é que Deus sempre permitiu que essas coisas acontecessem e eu sei que isso causa muitas dúvidas na mente de muitas pessoas, mas é importante nós entendermos como funciona essa permissão de Deus. Você já ouviu falar naquela frase, não cai nenhuma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus? Apesar dessa frase não ser um versículo bíblico, ela mostra claramente como Deus está sempre no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão dele e na Bíblia nós podemos encontrar várias passagens que confirmam isso. Eu quero ler para você o que está escrito em Ezequiel capítulo 17. Presta atenção. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde, faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Irmãos, esse versículo mostra que Deus é quem determina todas as coisas que acontecem aqui na terra. Somente Ele tem o poder de fazer brotar e fazer secar toda a vegetação. É Deus quem tem o poder de fazer mover as águas do mar e fazer o vento desaparecer. Todo o universo funciona de acordo com seus comandos e não há nada que fuja do seu controle. Por mais que momentos difíceis como os nossos podem parecer fora do controle para muitas pessoas, Deus ainda continua sendo bom, fiel e paciente com seus filhos. Amém? Mas Ele também é justo e a sua justiça prevalece sobre tudo e sobre todos. Então, o que nós podemos fazer é orar e crer em Deus que Ele continue cuidando dos seus filhos, trazendo alívio e socorro àqueles que necessitam. Deus vai continuar permitindo que coisas aconteçam ao nosso redor, mas é importante nós entendermos que Ele sempre sabe o que está fazendo. O próprio Jesus afirmou que no mundo nós teríamos aflições e que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu tudo por nós. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e eu peço agora que você compartilhe, se inscreva no meu canal, porque eu quero estar com você todos os dias. Que Deus te abençoe, um forte abraço.